Evangelho de João. Hoje nós vamos mudar de assunto, né? Eu passei semana passada. João 13. Do 1 ao 17. João 13, do 1 ao 17. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os meus pés, ou os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondendo-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Tome seu assento. Eu já mandei comprar uma bacia para cada um, né? Uma toalha. E é lógico que é brincadeira, né? Nós vamos entrar nesse estudo de hoje, pelo menos tentar nos aprofundar um pouquinho sobre o serviço, e principalmente o que é relacionado com a casa de Deus. Nós vamos focar no trabalho, no serviço que é relacionado na casa de Deus, tá? Porque você pode também exercer o serviço fora da igreja e mesmo assim estar servindo, e muito bem. Você pode fazer um serviço a Deus, visitando um lar de velhinhos, né? Visitando um hospital, visitando uma penitenciária, enfim, você pode fazer inúmeras coisas para o reino de Deus. Mas o foco hoje que eu quero falar com vocês está mais relacionado ao serviço na igreja. Eu quero que você preste bastante atenção, porque são muitas as informações e essas informações têm muita relevância para a sua vida e para a nossa vida. Amém? Então nós estamos aqui tratando hoje do Evangelho de Jesus Cristo, daquilo que Deus nos deixou como ensinamento. Nós estamos nos aprofundando um pouco, não apenas ficando na superfície,
tentando trazer um pouquinho mais a fundo o entendimento aos irmãos. Então, quando nós falamos de serviço, nós precisamos ter em mente que a Bíblia relaciona o serviço, né, em sua grande parte, com os nossos dons e também com a nossa habilidade. Tá? Então, eu tenho dons, vou pegar aqui o Ministério do Louvor como exemplo, eu vou pegar o Mateus, então eu já individualizei uma pessoa. Olha só, eu peguei um grupo, individualizei uma pessoa e peguei o Mateus como exemplo. E se eu falar para os irmãos que o Mateus é um excelente tocador de trompete, os irmãos vão acreditar? Nunca viram ele tocar trompete. Você toca trompete? Não toca. Então, o dom do Mateus está relacionado. Se você olhar para ele agora, você pode falar o que Mateus tem de dom no caso de tocar. Teclado. Mas você já viu ele tocar violão? Contrabaixo? Bateria? Mas o que você está vendo como serviço que ele está prestando na casa de Deus é a sua habilidade, o seu dom de administrar as teclas e muito bem no teclado. Eu amo, graças a Deus. Então ele tem um serviço a ser prestado. Não é porque ele gosta de tocar teclado, apesar de gostar, porque quando Deus te dá um dom, Deus te capacita para aquele dom que você recebeu, mas também te coloca uma paixão em cima daquilo que você vai exercer. É por isso que de vez em quando a gente escuta um diácono falando: pastor, eu amo ser diácono. Você já viu alguém dizendo isso? Eu amo cuidar da porta, pastor, não me tire dessa função. Eu já tive várias pessoas. Agora tem umas pessoas que não querem ficar um mês de diácono, já quer passar para o presbítero. Ele não gosta de ser diácono. Então, o serviço que você vai prestar na casa de Deus está relacionado ao seu dom, mas também à sua vocação, o seu desejo de fazer, a sua vontade, a sua entrega, aquilo que você vai administrar na casa de Deus. Tá? Então, o serviço está relacionado ao dom e também à nossa habilidade, mas não como lá fora, porque aqui tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Então é diferente de pegar uma pessoa que pode tocar, que pode ter paixão por tocar, mas o que ele faz não é para a glória e honra do Senhor. Mas quando você entende o plano de Deus, esse evangelho que nós vivemos, o reino de Deus, você vai entender que o seu serviço, a sua habilidade, o seu dom, a sua dedicação está relacionada para a honra e glória do nome do Senhor e nunca do seu nome. O dia que você pensar que o dom está relacionado ao seu nome, você perde a essência da sua missão. Aí nós vamos começar a entrar no texto para tentar aprofundar um pouquinho mais sobre o que Jesus está nos ensinando. Jesus é o maior exemplo de serviço, tá? Exemplo de oferecer algo para o próximo, de fazer por alguém. Jesus é o maior exemplo de uma pessoa que serve e que serviu, tá? Com a sua infinita humildade. Ele foi capaz de servir aos seus irmãos, servir a sua comunidade, e de uma forma tão extraordinária, porque eu vou ler de novo o versículo, eu acho que está no versículo 6, se me falha a memória, não antes. Aqui não, está no versículo 1 mesmo. Olha só: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora do quê? De cruz. Jesus aqui está já preparado para um sacrifício, já está nos últimos momentos da vida dele aqui na terra, hora de passar deste mundo para o Pai. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Veja que essa expressão, amar até o fim, Jesus nos amou até o fim, ela não está aqui por acaso. Ela está aqui exatamente para fazer um elo, um ponto de ligação do sacrifício de Jesus Cristo, que ele poderia apenas se preocupar com o seu sacrifício, com a obra redentora da cruz do Calvário. Mas antes da obra redentora da cruz do Calvário, que era algo que estava chamando ou clamando dentro do seu coração, né, que estava chamando alto, gritando dentro de si, tanto que quando ele vai para o Getsemane, ele ora e sua gotas de sangue. Então aquilo era patente para Jesus. O sentimento, ele já sabia do que ele ia padecer. Mas ele não olha apenas para esse sacrifício. O amar até o fim é que ele conseguiu, mesmo diante de uma grande dificuldade que ele iria enfrentar, do sacrifício na cruz, ainda ele consegue, como exemplo, mostrar para nós o que nós deveríamos fazer aqui na terra, um para com os outros. Não é só o amor de morrer na cruz, é o amor de suportar a dor de ir para a cruz, mas mostrar para você que é importante para você adquirir o direito à salvação, ter uma vida aqui na terra de amor e comunhão. Amar até o fim é o exemplo que ele nos deixou. Porque quando a gente sofre, irmãos, a gente se esquece das pessoas ao nosso redor. Jesus não se esqueceu. Ele nos amou até o fim. Era necessário ele nos mostrar o caminho. Era necessário ele nos dar o exemplo. O exemplo do quê? De humildade, de serviço para com os nossos irmãos. Era necessário ele nos mostrar que o cargo, a posição é inferior ao amor de Deus para conosco. Ele estava nos mostrando isso. Então ele nos amou até o fim. Esse elo de ligação entre ele saber que é o final da vida, mas assim mesmo ele ainda precisava deixar um exemplo de vida. Não é para qualquer um. Sentindo a dor da morte, ainda quer deixar um exemplo. E aí, nós acabamos de fazer a leitura, e aí você vai entender que o que eu estou falando está relacionado, porque o versículo 2 diz assim: e acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Isso não está aqui à toa, irmãos. Está aqui para mostrar para a gente que ele sabia que ele era o Filho de Deus, que ele seria glorificado daqui a alguns momentos, que ele voltaria para o trono, para o Pai. Ele sabendo disso, ele vai pegar uma bacia, pega uma toalha e fala: eu ainda preciso cumprir uma missão. Não é a missão de morrer na cruz, é a missão do exemplo, do amor, da dedicação, do serviço. Aleluia! Isso me chama, sabe? Isso. Não sei se eu acho que acabou a bateria. Acho que a bateria está fraca. Glória a Deus, aleluia. Isso me toca o coração, irmãos, porque às vezes nós pensamos em abandonar tudo por tão pouco. Nós precisamos compreender que o servir a Deus está relacionado com um grande amor que nós devemos ter por Ele. O servir é o que a gente precisa entender. Mesmo ele sabendo de tudo isso, versículo
levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomou uma toalha, cingiu-se, depois deitou água em uma bacia, eu fico imaginando os discípulos olhando sem entender nada, e eu imagino, assim, pelo que a gente vive, né? Os discípulos tentando colocar: não, mestre, deixa que eu pego a bacia do Senhor. Não, mestre, deixa que eu segure essa toalha. Mas ele fez questão dele, na ação de fazer, sem pedir para que ninguém faça. Quando nós queremos dar um exemplo, nós precisamos fazer e não mandar fazer. Você pode ter todo o domínio nas suas mãos, você pode ser encarregado de muitas pessoas, mas existe um momento que, para você dar o exemplo, você só vai conseguir dar o exemplo com as suas atitudes. E Jesus, mesmo com essa grandeza, ele consegue voltar a um estado de humildade e mostrar para os nossos irmãos daquela época e para nós hoje que não importa a dor que você esteja passando, você precisa saber o momento que você está vivendo e nunca abandonar o legado que o Senhor entregou nas suas mãos, o serviço que Ele entregou para você. Aleluia. Ele não entregou para outro, Ele entregou para você. Algo que é um chamado de Deus, é algo divino, é algo dele para você, é algo que Ele depositou nas tuas mãos em confiança. E é isso que você deve cuidar daquilo que Ele te entregou. E aí Jesus vai exatamente fazer aquilo que era o ato de maior humilhação: lavar os pés das pessoas. Quando as pessoas, os visitantes, chegavam em casa naquela época, tinha o menor ou o serviçal, aquele que não tinha uma posição elevada ou dentro da família ou como servo da família. Era aquela pessoa que haveria de lavar os pés das outras pessoas. Jesus está mostrando que no reino de Deus é diferente. Aleluia. Aquilo que para muitas pessoas parece um sinal de humilhação, no reino de Deus é um sinal de exaltação. Aleluia, Jesus. É por isso que ele fala que o menor no reino de Deus será o maior lá. O menor aqui será o maior lá. Porque nós olhamos para o estado, eu como pastor, eu passo ali na porta, cumprimento os irmãos, tomo a direção do culto, venho aqui. Mas para eu sentar nessa cadeira, alguém veio aqui, puxou essa cadeira, fez a limpeza. Para eu poder tomar uma água aqui, alguém me colocou um copo de água nessa banqueta, né? Não é banqueta, não é. Amém. Essa peça aqui. Alguém colocou esse copo aqui. Que a gente sabe que uma pessoa colocou o copo aqui. Que para nós é comum. Mas talvez o ato de fazer isso seja maior do que o próprio ato que eu estou fazendo aqui, ministrando essa palavra. E Jesus vai mostrar para a gente isso. Porque no versículo 6 diz assim que Pedro se aproxima dele e lhe diz assim: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Não, de jeito nenhum.
De forma alguma, Senhor. E aí o Senhor vai dizer para ele, versículo 7. O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Ei, meu Deus do céu, para você entender o que é o serviço, primeiro você precisa adquirir uma maturidade espiritual, porque você, enquanto carnal, você não entende o que é amor em servir. O que eu estou fazendo agora, Pedro, você não entende agora, mas lá na frente você vai fazer a mesma coisa pelos seus irmãos. Você vai se doar por alguém, apenas por amor de pregar o Evangelho. O que eu estou fazendo agora, você não entende. Mas você não entende agora porque você ainda não está preparado para entender. Porque só alguém espiritual entende o que é o serviço. O que é a oportunidade de poder servir. O servir na igreja não é um castigo. O servir aos irmãos é a oportunidade de crescimento, de amadurecimento. O poder fazer alguma coisa no reino de Deus é a oportunidade que Ele nos dá de agradecer a Ele. Você vai entender daqui a pouco, se der tempo. Se não der, a gente volta na próxima semana. Porque agora, por enquanto, eu estou só dando uma introdução para a gente se aprofundar no que eu estou falando. Para você entender, eu vou correr um pouquinho aqui, para que a gente possa buscar um pouquinho mais de conhecimento. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Carta do apóstolo Pedro, a primeira carta. Capítulo 4, versículo 10. Eu quero que você entenda que o que Deus colocou na sua mão, Ele não colocou na sua mão em vão. Apesar que às vezes você está menosprezando aquilo que Ele te deu, porque você acha que é pequeno. Você acha que aquilo que você recebeu de Deus é pequeno, mas no reino de Deus é gigante, é muito grande. Olha só o que está escrito: cada um administre aos outros o dom que recebeu. O dom como recebeu, como os bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Volta o versículo anterior só para a gente. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Eu tenho um chamado, e talvez o meu chamado não é tão magnífico como o chamado de um grande pregador. Não prego para multidões, saio viajando em não sei quantos países. Mas a diferença de eu pregar para uma multidão e para pregar para um grupo de pessoas é só na minha concepção. Porque quando eu faço e eu administro aquilo que Deus me deu, eu estou administrando as pessoas que Deus colocou diante de mim para receber aquilo que eu vou fazer, que eu vou administrar. Cada um administre aos outros o dom que recebeu. Quando
O ministério, vou voltar ao ministério do louvor. Quando o ministério do louvor está louvando aqui, eles não estão louvando e administrando o dom para eles. Eles estão sendo usados por Deus para muitas pessoas que vêm aqui. Pastor, mas e se eles abdicarem desse chamado? Se eles relaxarem? Se eles não derem a importância a esse chamado? Surgirão outras pessoas, sim. Mas isso Deus confiou a eles. O chamado diaconal, Deus confiou a você, diácono. Que se você não se dispor, sim, Deus vai levantar alguém, porque a obra de Deus não vai ficar desamparada. Mas Ele confiou a você esse cuidado. Administre esse dom que Deus te deu, porque você está administrando aos outros, você está trabalhando para os outros, você está fazendo por alguém. Eu já disse isso a semana passada, volto a repetir, e depois eu vou passar um versículo aqui que confunde muita gente, mas só para você entender. Aquela frase que eu não faço para os homens, eu faço para Deus, a concepção dessa palavra está errada. E eu vou mostrar para você, eu vou tentar até achar aqui, para a gente entrar nesse tema e depois a gente volta. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui no texto. Procura para mim aí, alguém coloca aí no Google, né? O que eu faço como para Deus. A frase é essa do texto. Aos homens, eu não faço como para os homens, mas como para Deus. Enquanto alguém localiza, vamos voltar aqui. A importância de você entender, e isso é fantástico, que administrar é você saber trabalhar com aquilo que não é seu. Tem algum enfermeiro aqui na igreja hoje? Se tivesse, eu ia fazer essa pergunta, talvez esse enfermeiro poderia me responder. O que é administrar o remédio? Alguém sabe me dizer? Tem, a irmã. O que seria administrar o remédio, irmã? Fazer a aplicação conforme foi determinado pelo médico, não é? Conforme a prescrição médica. Então o médico passou a prescrição, e aí o enfermeiro chega lá, ele vai ler e vai pegar, vai administrar, ele vai colocar a dose certa, eu não sei o tamanho do remédio, se é comprimido, se é líquido, se é injeção, não sei, mas vai estar escrito, e ele vai preparar aquilo conforme foi ordenado, foi direcionado, ele vai administrar isso para uma pessoa. Trazendo isso para a igreja, para o serviço, para aquilo que nós estamos aprendendo, administrar é você pegar aquilo que Deus te deu da melhor forma possível e você conseguir administrar isso, preparar. Você imagina um pregador, um pastor, que não se preocupa com o que ele vai ensinar para a igreja? Deus deu o dom para ele, ele tem o chamado para pregar, mas ele simplesmente fica o dia inteiro fazendo outras coisas e não se preocupa em preparar a mensagem. Porque chega na hora o Espírito Santo vai dar? Eu não duvido, mas uma hora o Espírito Santo vai falar assim: rapaz, você passou dos limites, você deveria ter procurado alguma coisa. Administrar é eu preparar aquilo que é o meu chamado, o serviço que eu vou realizar.
Administrar é você saber que, eu vou chamar a atenção dos irmãos para isso, você saber que você tem um compromisso com a igreja e que alguém vai ter que chegar aqui na igreja e entrar na igreja, e a responsabilidade de abrir a igreja, de cuidar da igreja é sua. Então, se você que está com a responsabilidade de abrir a igreja, chegar no final do culto, não vai dar certo, porque a sua responsabilidade é chegar antes de todo mundo. Não dá para a gente ser leviano nas coisas que Deus colocou nas nossas mãos. Porque o chamado de Deus é simples. Administre aquilo que Deus te deu. Eu vou cantar um hino. Ah, pastor, tive a oportunidade. Cheguei aqui, vou cantar um hino. Eu não ensaiei, mas eu sei que Deus recebe. Irmão, é perigoso Deus não receber, não. Não estou falando que Ele não receba. Mas tem alguns que eu não recebo. Tem algumas coisas, irmãos, que nós precisamos fazer com dedicação como serviço. É nos empenhar naquilo que fomos chamados. Se você tem o chamado para evangelizar, não deixe para se preparar somente quando a pessoa estiver diante de você. Vai lá, busque um texto, se prepare, tente, assim, sabe, clarear sua mente naquilo que as pessoas precisam, para não chegar em cima da hora daquilo que você foi chamado para fazer, e você simplesmente não ter uma palavra para aquela pessoa. Mas era você o responsável por levar aquela palavra, para levar aquela mensagem, era você. Então você tem um serviço a ser executado. Meu Deus do céu. Não dá, né, Ricardo, para a gente chegar aqui no dia da IBD e falar assim, lá na IBD a gente vai fazer de qualquer jeito. Dá para fazer isso? Não dá. Nós precisamos ter dedicação, paixão naquilo que nós fazemos, administrar os nossos dons, aquilo que Deus nos deu. Porque administrando aquilo que Deus nos deu, nós estamos cumprindo a nossa missão. Isso implica em responsabilidade pela gestão daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Isso implica na responsabilidade. Não dá para levar o reino de Deus de qualquer forma. Ele morreu por nós. O sacrifício já foi feito. Você não precisa se sacrificar para adquirir o direito à salvação. Basta você simplesmente falar, Senhor, eu quero servir por gratidão a Ti. Alguém achou aquele texto que eu falei? Já está aqui? Pronto. Olha só esse texto. Eu falei para os irmãos que aquela frase que diz, eu não faço para os homens, eu só faço para Deus, está errado, não está? Agora eu vou ler o versículo que o pessoal pega isso. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Qual é a diferença da frase? A diferença é o objeto. Quando eu falo assim, eu faço para Deus e não faço para os homens, eu estou dizendo que somente se for para Deus. E o versículo está dizendo que quando eu vou fazer para os homens, eu tenho que fazer para os homens como se eu estivesse fazendo para Deus. É diferente, não é? Então, se eu for atender uma pessoa, se eu for cuidar de uma pessoa, se eu vou fazer algo por uma pessoa, aquela pessoa vai receber a mesma qualidade do que se eu estivesse fazendo para Deus. Qual a diferença disso? É que no reino de Deus não existe fazer distinção de pessoas. Se eu faço como para Deus, não interessa se a pessoa é pequena, grande, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é negra, se ela é branca, se ela é bonita, se ela é feia, porque o que vale é Deus.
Como para Deus é o que eu faço, porque aquilo que eu faço com dedicação, porque eu estou fazendo como para Deus. Não interessa quem está diante de mim, porque para quem eu faço é uma pessoa, mas como para quem eu faço é Deus. Esse versículo é claro. E tudo quanto fizerdes, vai varrer, vai lavar, vai cozinhar, vai pintar, enfim, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não como para os homens. Como para os homens, você pode até fazer de qualquer forma, mas quando você se volta para fazer como para o Senhor, você não vai entregar qualquer coisa. Você vai entregar algo muito melhor. A qualidade é melhor. Porque você está administrando algo que Ele te deu nas suas mãos. Abra aí Romanos 12, de 6 a 8. O Romanos ele vai nos trazer alguns ensinamentos práticos muito importantes que estão relacionados à doutrina ou teologia da salvação, que são nos capítulos anteriores, tá? Mas no capítulo 12, após o ensino da teologia da salvação, após ele introduzir a importância da salvação, ele vai introduzir um outro assunto importante, que no capítulo 12, ele vai trazer a gente de volta para a terra. Lembra aquilo que eu já falei aos irmãos? Que no domingo você foi lá para o céu e hoje eu estou trazendo você para a terra? Romanos fez isso. Até o capítulo 12, capítulo 11 para trás, vai falar sobre a salvação, coisa maravilhosa, vai ensinar muita coisa. Aí chega no capítulo 12, o apóstolo fala assim, dá uma brecada assim, pisa no freio e fala, opa, deixa eu trazer esse povo para a terra, que eu preciso ensinar algumas coisas para eles. E aí está escrito no capítulo 12, versículo de 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é mistério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O apóstolo Paulo está dizendo que tudo que você tem para fazer, você precisa fazer com excelência aqui, agora, no seu tempo. Pastor, eu profetizo. Não adianta você se fazer parte desta igreja e falar assim, pastor, eu só vou profetizar na igreja dos outros. Pastor, ó, eu sou liberal, então eu consigo repartir as coisas com liberalidade. Só que você só consegue fazer isso com os outros e você se esquece da sua casa. Não pode. Quem faz, faz com dedicação. O apóstolo Paulo está nos puxando. A implicação prática disso é que não é só a salvação, mas é o serviço que está relacionado no capítulo 12. Temos diferentes dons.
Essa frase, ela é simples. Você não vai conseguir pregar no meu lugar. Tem gente que prega até melhor. Tem gente que não prega igual. Tem gente que alcança um nível muito superior. Tem gente, eu não consigo cantar igual a Cláudia canta. Eu não consigo tocar igual o Mateus toca. Eu não consigo administrar, talvez, igual muitos irmãos administram. Nós temos diferentes dons. Mas aquilo que Deus te entregou é para a edificação do reino dele. Nós nos completamos para formarmos a igreja de Cristo. É isso que ele está dizendo. Não daria. Eu esses dias vi até um rapaz que ele toca violão, bateria, teclado, não sei como é que é. Aí ele bate atrás, bate na frente. Vocês já viram um vídeo de um rapaz tocando um monte de instrumento, tudo na mesma hora? Eu não consigo fazer isso. Ou eu vou pregar, ou então eu vou lá no lugar do Mateus, pedir para ele ensinar umas posições ali para mim, e eu ficar ali e ele vem pregar no meu lugar. Não vai dar certo. Nós fomos chamados para nos completarmos. Não dá para eu pregar aqui e cuidar da porta. Isso é serviço na casa do reino de Deus. Você é importante nessa engrenagem. Isso é serviço. É você ser um membro do corpo. Entendeu? Você ser um membro do corpo de Cristo. E você é importante. E tão importante. Porque você foi chamado para executar aquilo que Deus te colocou nas mãos. Que talvez se você faltar, se você não fizer, o reino de Deus vai sofrer. Até encontrar alguém que faça no seu lugar. Não se esqueça, ninguém é insubstituível. Mas você foi chamado para isso. Tem coisas que eu posso escolher. Tem coisas que eu só tenho que obedecer. Esse é o meu dom. É isso que eu vou fazer. Aleluia. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, eu vou encerrar porque já é 10 para as 9, aí a gente volta na semana que vem. Mas Jesus, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele olhou para os discípulos e falou assim: vocês observaram o que eu estou fazendo? A questão não é lavar os pés. A questão é servir. Se vocês observaram isso, vão e façam o mesmo. Não tem coisa melhor no reino de Deus do que você se sentir útil para Ele. Aleluia. E você sabe que você tem um chamado. Você sabe que você tem um dom. Você sabe que um dia Deus te escolheu para algo. Não sou eu que vou ficar mostrando para você, porque o Espírito Santo já falou ao seu coração. Jesus olha para os discípulos e fala: vão e façam o mesmo. E quando ele vai falar isso, ele ainda faz um chamado. Versículo de número 14, do capítulo 13 do Evangelho de João. Perdão, versículo 13 fica melhor. Vós me chamais mestre e senhor. Olha só. Ensinador e senhor. Ou seja, governador. Aquele que governa, aquele que tem o senhorio. Tá? Aquele que determina para você e você obedece. Eu sou quem te ensina e quem te dá a direção. Você me chama mestre e senhor.
Dizeis bem, porque eu sou. Jesus confirma isso. E aí no versículo 14 ele diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo. Meu Deus do céu. O meu Senhor, o meu Salvador, a majestade santa, o Cordeiro de Deus, o noivo que vem buscar a noiva, o Cristo, o Salvador. Ele disse: eu vos dei o exemplo. Ele está dizendo para você: agora eu estou colocando nas tuas mãos aquilo que eu preciso que você faça. Versículo de número 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, eu tenho um serviço para ser executado. E vou cumprir a minha missão. Daquilo que Ele entregou nas minhas mãos, eu preciso fazer o melhor para Ele. Eu quero chegar lá no céu com a palavra servo bom e fiel. Eu entreguei algo nas tuas mãos e eu estou vendo os frutos. Você também tem um chamado de Deus. Pastor, o senhor está dando uma lição de moral? Não, eu estou querendo chamar a tua atenção para o que Deus colocou nas suas mãos. Não seja negligente, abra mão do serviço que Deus te entregou. Se coloque de pé. Imagina como se você aqui na igreja hoje pudesse contemplar o Senhor com uma bacia nas mãos, com uma toalha, e dizendo assim: meu filho, deixa eu lavar os teus pés. Aleluia, Jesus. Não, Senhor, eu quero que você tenha parte comigo. Deixa eu lavar os teus pés. O serviço nos conecta. Ah, meu Deus do céu. O serviço nos une, nos junta, Cláudia. Faz a gente viver o mesmo espírito. Aleluia. Aleluia. Se eu tenho parte com o Senhor e eu vou servir alguém, esse alguém tem parte comigo e também tem parte com o Senhor, tem parte com você. É hora de você orar enquanto a banda vai louvar. E a gente tem ainda tem 4 minutos, dá para a gente tocar e cantar bastante ainda. Vamos adorar a Deus e fale com o Senhor. Você tem um chamado, algo que Deus colocou nas suas mãos.
eu não pecar contra ti, Senhor. Palavra escondi, vestes no sangue lavei, e nas tuas águas bebi. Nasceu uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão pra a vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Como o fogo espina o ouro, tem tua obra em mim completa, até que o mundo possas ver. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Meus vestes no sangue lavei, e nas tuas águas segui. Nasceu uma oferta agradável a ti, a vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão pra minha vida sem ti. Aleluia! Glória a Deus! Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver. Aleluia. Olha aqui para mim, nós vamos fazer uma oração. O pastor Jonas vai orar por nós daqui a pouquinho, mas eu quero dizer uma frase, talvez duas, mas acredito que com uma eu consigo completar o raciocínio. Às vezes o que nos dá um vazio não é a ausência do Senhor na nossa vida. Às vezes é a ausência do serviço para Ele. Deu para entender? Às vezes o que está faltando para te completar não é você pedir a presença dEle, é você conseguir ser um servo, ser utilizado, ser útil nas mãos dEle. Você se sentir útil e você poder voltar para casa e dizer: meu Deus, eu cumpri. Que coisa maravilhosa. A presença do Senhor, ela é real na sua vida, mas às vezes traz um vazio porque você se afastou daquilo que Ele te chamou. O buraco que às vezes a gente sente não é a ausência do Espírito Santo, é a ausência do nosso servir. Guarde isso no seu coração e comece a pensar nisso, que eu tenho certeza que quando você começar a agir segundo aquilo que Deus te chamou, você vai ser completo na presença dEle. Você vai sentir a plenitude do Espírito Santo na sua vida. O que te falta não é o Espírito Santo, é o servir
para aquilo que você foi chamado. É a mesma coisa de você pegar uma pá de pedreiro. Você pega ela novinha, encosta ela num canto e deixa ela lá 5, 6, 10 anos. Quando você chegar perto dela e você pegar aquela pá, ninguém mexeu, mas ela não estará do mesmo jeito. Oh, aleluia! Não fique encostado, porque pode ser que ninguém mexa, mas você nunca será o mesmo do que sendo útil para o Senhor. Pastor Jonas vai fazer a oração, vai orar por nós, vai nos despedir, nós vamos embora para casa, e terça-feira que vem a gente volta para a terra de novo.